em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui com essa família abençoada, aonde o Senhor tem obra para fazer e enriquecer em conhecimento. Obrigado a Deus, porque até aqui as tuas mãos têm nos sustentado, e é através das nossas orações que podemos chegar ao seu trono pedindo que tenha misericórdia das nossas falhas. Obrigado pelo pão, pela água, pelo ar e pela oportunidade de juntos podermos congregar em seu santo nome. Amém. E graças a Deus, podemos sentar dando glórias a Deus. Irmãos, como a maioria ainda não me conhece, eu sou o Bispo Gilberto Júnior, das Assembleias de Deus Rosa de Saron, presidente da Convenção dos Gideões da Mata, ao qual trago a paz do Senhor do Grupo Mulheres de Fé a vocês, em nome de Jesus, da vice-presidente a pastora Ioná Moura, de Natividade, no Rio de Janeiro, ao qual estará conosco aqui no 4º Congresso, aonde nós iremos, com muita alegria e honra, estarmos consagrando os obreiros desse ministério, juntamente com a pastora e juntamente com o pastor. Peço que os amados irmãos abram em Naum, capítulo 1, versículo 7. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Sem mais delongas, estarei fazendo uma breve leitura e então dando conselhos para obreiros, porque todos nós somos obreiros e eu ainda me sinto um obreiro do Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado. Quero cumprimentar meu irmão Marquinhos, que está ali sempre solícito, né? Quando a gente precisa, só chamar no zap, ele está ali. Ô glória, muito obrigado, tá, meu irmão, pela sua educação e dedicação. Deus te abençoe. Diz assim a palavra: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que neles confiam. Aleluia. Podemos assentar. Segundo a nossa apostila de conselhos para o obreiro, podemos ver na narrativa bíblica que o Senhor é bom e é um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege o que neles confiam. O que mais nós temos visto nos dias de hoje são obreiros ficando enfraquecidos, obreiros se desviando, colocando a culpa na igreja, colocando a culpa em seus pastores. E qual é a realidade do que acontece com os nossos obreiros? Nossos obreiros têm sido influenciados pela modernidade dos tempos atuais. Têm sentido vontade de estar o tempo inteiro no WhatsApp, no Facebook, Instagram e duvido muito no Twitter, pois é uma rede social de apenas pequenas mensagens, pois não chama muita atenção e muito menos a vaidade. A vaidade altera a espiritualidade para a carnalidade. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, está escrito: aquele que faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. Se não podemos agradar a Deus, podemos exemplificar como: se eu chego na casa do pastor Daniel, estou aqui no Ministério da Restauração, e a pastora Simone está ali conosco, bem receptiva, mas o presbítero João não é uma pessoa que agrada aos donos da casa. O banquete está servido, o churrasco está sendo feito, mas ele não é bem-vindo. Então, jamais ele poderá passar da porta para dentro, porque ele não agrada aos donos do lar. Assim é o reino dos céus. O obreiro que vive na carnalidade, a palavra diz que é bem claro, não pode agradar a Deus, não pode nunca, jamais entrar no reino dos céus. Devemos observar que o apóstolo Paulo enfatizava várias vezes as suas dores, as suas lutas, seus sofrimentos. Os obreiros de hoje não querem ter uma renúncia da carne, pois Romanos 8, versos 1, está escrito: agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo a lei do Espírito Santo de Deus. Podemos entender que em momentos difíceis serão inevitáveis na nossa vida alguns casos, algumas situações. Até o próprio Cristo disse: no mundo só tereis aflições. Quando nós nos tornamos obreiros da casa de Deus, então nós deixamos de sermos apenas pessoas convertidas, pois nós podemos entender que a pessoa que se converte em Cristo Jesus é a pessoa que encontra através do Evangelho um motivo da morte para a vida. E eu não falei da morte carnal, mas sim da morte espiritual, pois no mundo estamos mortos, porém dentro da igreja, na palavra do Senhor, estamos vivos, pois o nosso nome começa a constar no livro da vida. E quando o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida, é porque nós deixamos de ser uma criatura, que exemplo de criatura é aquilo que foi criado, criou, pronto, para nos tornarmos filhos do Senhor, aleluia. E qual filho obediente que não recebe da parte de Deus o presente, como um pai maravilhoso dá a seus filhos, através da oração do obreiro? Como tornar-se então um obreiro de valor, como manda os mandamentos? Preciso então ter a certeza em meu coração, não ser emotivo o pedido de você quer aceitar Jesus, você dar com as mãos e dizer eu quero pela emoção de uma pregação, mas você precisa entender que a presença do Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Então você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, depois começa a caminhar nessa caminhada e sente a vontade e necessidade de chegar ao batismo nas águas, e ali você sela a sua aliança com Deus. E então, em um ato de obediência, você começa a obedecer o estatuto do seu ministério. Sim, porque o ministério ele tem que ter um estatuto, ele tem que ter um regime interno. Você começa então a ter uma obediência a nível pastoral, pois aquele que deseja ser um bom obreiro tem que entender que o pastor, a pastora, são seus líderes espirituais. E Deus fala com eles, para que eles falem com vocês. E aí então vocês recebem como bons filhos, obedientes que são, e começam a entender a doutrina do ministério, e também o santo evangelho, ao qual seus pastores têm para vos ensinar. Pois Jesus Cristo também disse: sede santo, como eu sou santo, aleluias. E o bom obreiro tem que ser santo aos olhos do Senhor. O bom obreiro tem que ser obediente aos olhos do Senhor, não aos olhos do homem, pois eu conheço inúmeros obreiros que aos olhos dos pastores são ótimos obreiros, são obedientes, mas são uma bênção, mas quando sai da presença do pastor, acabou-se tudo. Mas esqueceram que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, aleluias. No livro de Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 7, a palavra do Senhor vem fazendo uma narrativa tão linda de uma cidade que é de ouro, de cristais, com muros gigantes, aonde tudo será maravilhoso, mas que você não vai entrar do versículo 8 em diante, se você continuar nos seus erros, nas suas blasfêmias, nas suas ironias, nas suas mentiras, nas suas jogatinas com Deus. O bom obreiro, ele começa do nada, até ser conhecido dentro de seu ministério. Se Deus não tocar o seu pastor, então chega o momento de você falar: pastor, eu sinto o desejo de ser um bom obreiro na sua casa, na casa ao qual o Senhor tem concedido que o Senhor administre.
E então o pastor vai começar a te observar e ver os seus atos, não só dentro da igreja, mas da porta da igreja para fora. Quem é você da igreja para fora? Pois aqui todo mundo é santo, aqui todo mundo glorifica, aqui o circo pegou fogo lá fora, mas aqui dentro você está dando glória. Eu começo a entender que o livro de Êxodo traz a seguinte afirmativa: que Moisés tinha saído da presença de Faraó, porque tinha acontecido um assassinato, permissão do Senhor para o que ia acontecer. Saiu pelo deserto, o seu irmão Ramsés ainda tinha dito a ele: Moisés, olha o que vai te acontecer, Moisés, eu serei o faraó, não fuja, porque eu te protejo, eu sou a lei. E Moisés disse: não posso voltar. Sabe por quê? Porque naquele momento ele já estava sendo um obreiro do Senhor, mas para receber aquela obra que Deus tinha para aquele obreiro, ele teve que atravessar um deserto, aleluia. E se você conhece a história de Moisés, você vai perceber que ele já tinha sido escolhido para ser um obreiro, mas tinha um deserto cheio de cobras para atravessar. Ele tinha um deserto com um sol escaldante para atravessar e não tinha água para se refrigerar, não tinha sombra para se esconder. E Ramsés foi a tentação de Moisés: não vá, pois eu serei o faraó, eu sou Deus, eu sou a lei. E ele disse: não, o meu destino está depois desse deserto, aleluia. Então ele sabia o risco que ele tinha que enfrentar. Me recordo também que assim como Ramsés, que depois tornou-se a faraó, me recordo da mulher de Jó. Jó enfrentou todas as adversidades conhecidas por todos nós dentro da palavra, e quando pensou que nada mais lhe aconteceria, chega a sua esposa e diz: perdemos nossos filhos, nossas riquezas, você está aí podre, quase morto, porque não blasfema contra teu Deus e morre. E Jó disse: como malucas tu falas, mulher, eu nasci foi nu do ventre da minha mãe, e tudo que eu tinha não é meu, era de Deus, e se é de Deus, Ele pode tirar. Louvado e glorificado seja o nome do meu Deus, aleluia. Então nós temos exemplos só até agora de dois grandes obreiros, que para receber a bênção que Deus tinha para ele, teve que passar pelo vale da sombra da morte. Então, para nos tornarmos bons obreiros do Senhor, precisamos ter um encontro com o nosso deserto e enfrentá-lo na certeza de que passaremos fome, passaremos sede, chegaremos ao pé da morte, mas o Senhor não permitirá que você morra. E depois você pensa: agora eu recebi a minha vitória, mas começa a vir então a palavra de Cristo sobre a tua vida. Cada um tome sobre si a sua cruz e carregue. Jesus Cristo quis dizer: o que é seu, tanto de bom como de ruim. O fardo que eu te dou não é mais pesado do que a força que eu dei a você. Simplificando a Bíblia para nós, simplificando a Bíblia para obreiros que não conseguem entender o que leem. Quando Jesus Cristo disse essas palavras, Ele quis dizer: por que está chorando? Por que está gemendo? Está acompanhando louvores gospels, que diz assim: vem chorando, geme e chora. A palavra diz assim: erga a cabeça, porque a ordem é para marchar. Eu não consegui ver a palavra dizendo vai gemer e chorar. Eu vi a palavra dizer assim: entra no teu quarto e ora, porque o servo de Deus não fraqueja, ele passa tribulações e adversidades, mas o que mantém a cabeça do servo de Deus, do obreiro em pé, é a certeza
certeza de que a vitória vem. O obreiro fraqueja nesse primeiro ponto, anotem. Parece que se esquece que a vitória vem. Não importa se marido está brigando, se está desempregado, se o aluguel já venceu, o homem vai te pôr para fora, a tua vitória vem. São momentos que você tem que enfrentar. Vou repetir, Jesus disse: no mundo só tereis aflições. Queres ter uma vida de obreiro aprovado, rindo, felizes, com gargalhadas? Eu consigo entender que Pedro, um homem valente, bruto, sistemático, teimoso, passou a espada na orelha de Malco, cortou fora, e Jesus Cristo disse: não façais isso, porque quem com ferro fere, com ferro serás ferido. E Jesus fez uma maravilha. Milagre é uma coisa, maravilha é outra. Milagre é uma coisa, maravilha é outra. Maravilha colou de volta. O bom obreiro vê tudo isso acontecendo e não apenas glorifica, mas toma como exemplo não só a maravilha, mas o ensinamento, pois a maravilha acontece e aconteceu, e o ensinamento permanece enquanto vida você tiver. Aleluia. Portanto, a palavra também diz: conhecereis a verdade. João 8:32, se minha memória não está falha. No livro de Josué, podemos entender o terceiro obreiro ao qual eu quero fazer a narrativa. Viu tudo acontecer, viu a murmuração do povo enquanto Moisés levava mando do Senhor pelo deserto. Água brotava das pedras, maná caía do céu, nuvens tampavam o sol, à noite claridade por colunas de fogo, e o povo blasfemava, e Josué apenas vigiava. Viu a dificuldade de Moisés, viu as fraquezas de Moisés, mas não abandonou Moisés. O verdadeiro obreiro, lembra, o nosso pastor, a nossa pastora, pode estar passando o momento que for. A igreja, ela não é igreja quando está lotada, mas quando ela está com oração, porque a igreja começa a partir de nós. A tua igreja é feia se você se sente feio espiritualmente. A tua igreja é sem unção quando você não tem unção, porque o Deus que habita na tua igreja é o mesmo Deus que habita no reino dos céus. A igreja é forte quando nós temos obreiros fortes. O obreiro tem que orar, jejuar, glorificar. E Josué viu toda a situação ao qual Deus permitiu que Moisés passasse, e não recuou. Mas os próprios irmãos de Moisés se venderam ao mundo. Quando Moisés sobe ao cume, 40 dias, 40 noites, terceiro ponto de tentação, as pessoas. Arão, Miriam, Moisés morreu, vamos fazer para nós um Deus, um ídolo, que possamos vê-lo e tocá-lo, pois nós não sabemos nem o nome do Deus de Moisés. Comida caía do céu, água saía das pedras, e eles disseram: o que? Nós nem sabemos o nome do Deus de Moisés. E então se corrompeu Arão, pois era artesão, e fez o bezerro. Miriam, que tocou os pandeiros e dançou com alegria ao redor do bezerro. Mas o nosso terceiro obreiro, de espada na mão, 1, 2, 3, 10 passos atrás daquele povo, sempre confiando em quem, igreja? Em Deus. Porque ele sabia que o Deus que Moisés foi conversar não era Deus de traição, não era Deus de ilusão, não era Deus de mentira.
Ele sabia que a resposta viria, e eu acabei de falar que o verdadeiro obreiro, ele passa pela prova dando glória a Deus, porque ele sabe que a vitória é certa. E Josué sabia. E então, igreja, quando todos se corrompiam, quando todos se vendiam, me desce o personagem principal. Moisés, com as pedras conhecidas como tábuas dos 10 mandamentos, e vê o povo corrompido. Então Deus fala a Moisés: o meu povo se corrompeu, quebrou a aliança comigo. Moisés pega as pedras, joga no chão, quebrou, morreu muitas pessoas que se corromperam. E ali podemos entender que muitos dos obreiros, ao ver, talvez, a igreja um pouco vazia, talvez ver uma tristeza num pastor, talvez ver algo que não é de alegria, o obreiro se enfraquece e se corrompe ao mundo. E o que Deus fala? Quebrou a aliança comigo, fracassou mais uma vez o obreiro. Podemos entender no nosso quarto personagem de um curso de obreiro, para que o obreiro se fortaleça dessa vez. Eu poderia narrar 12, mas eu quero narrar o quarto personagem, que é uma mulher. O livro de Esther fala de uma obreira, aleluia, Senhor. Uma mulher que não era nada, mas do ventre da mãe já foi escolhida por Deus. Apesar do livro de Esther não falar em Deus, ela já sabia a missão que Deus tinha plantado no coração dela desde o ventre da mãe. Pois Mardoqueu, já preparado para cuidar dela como tio, cuidou muito bem. E a rainha Vastes simplesmente começou a desobedecer às ordens. Temos aí o exemplo da quarta obreira que fracassou, a rainha Vastes. Porque ela tinha autoridade, autonomia e poder mediante ao seu rei, e poderia ter abençoado uma nação. Porque a Bíblia diz que as autoridades da terra, quem constitui é Deus. E o marido dela, sendo rei, foi Deus que constituiu. Amém, igreja? Ela fracassou. Por que que ela fracassou? Porque foi uma mulher de vaidade, uma mulher de grandes colares, de grandes brincos. Não estou falando que a mulher não pode usar brinco, eu estou falando da rainha Vastis, ou Vastes, aqui no nosso português. Ela tinha tudo para ser uma grande obreira, e o livro não ser Esther, e sim Vastis. Mas ela falhou, e Deus a tirou de perto do rei. E mediante a tantas virgens escolhidas, cada uma mais linda que a outra, Deus já sabia que Esther seria a escolhida para aquela missão. E ela enfrentou a quarta tentação dessa história, que foi o soldado, chefe do exército, que queria matar todo o povo judeu. Mas a missão era libertar esse povo. Ela foi escolhida rainha, ela foi escolhida como libertadora, e as forcas que eram preparadas para os judeus, simplesmente foi usada para matar os inimigos do povo de Deus. Porque venceu o obreiro vigilante atalaia chamado Esther. Temos mais um ponto para fortalecer você, obreiro. No quinto ponto, podemos entender uma luta grande de uma mulher que ninguém valorizava, que nas orações ninguém lembra dela. As pregações sobre ela são pregações de acusação, chamada Maria Madalena. Porque Maria Madalena poderia ser uma obreira do Senhor, sendo ela uma prostituta, sendo ela uma corrompida, uma mulher que não foi valorizada, mas que quando ela teve um encontro com o Senhor, ela deixou de ser tudo aquilo que era abominável aos olhos do Senhor,
para ser tudo aquilo que é agradável aos olhos do Senhor, aleluia. Não foi uma profeta, não foi uma pregadora, mas sem muitos terem conhecimento, pastor Daniel, foi uma grande obreira do Senhor Jesus. Mesmo duvidosa de Jesus, em muitos pontos tinha medo de Jesus, ela não arredou o pé do Senhor. Sabe o que eu vejo pelo obreiro forte? Não queira ser como os grandes homens e mulheres da Bíblia, mas talvez como Maria Madalena, que deixou de ser prostituta para ser o braço direito de Cristo. Talvez você prostituiu uma vida inteira, e tem gente que ainda olha para mim pensando que prostituição é apenas entregar o seu corpo a vários homens. A partir do momento que você é um grande mentiroso, você está prostituindo a sua boca. A partir do momento que você pensa em enganar o seu próximo, você é um prostituto da enganação. Precisamos de pessoas como Maria Madalena. Mas como Maria Madalena, que viveu no engano somente até encontrar a palavra de Deus. No dia que ela teve um encontro com o Senhor, ela disse: o meu passado acabou. A partir de agora eu não largo da orla desse homem. Ele morreu. Os homens correram, os profetas bateram perna, os apóstolos desapareceram e chegaram a renunciar seu apostolado, mas Maria Madalena esteve o tempo inteiro ao lado do Senhor. Essa obreira é um grande exemplo para nós. É um grande exemplo para nós. Vem do maior pecado e torna-se então uma das grandes personagens que o Senhor permitiu que fosse a primeira, porque ela era a última. Mas bispo, eu não entendi. Tudo bem, ela se tornou a grande obreira, mas como ela tornou-se então a primeira? Porque a Bíblia condena os prostitutos e deixa claro que os prostitutos já estão condenados ao inferno se não tiveram arrependimento. Então, Maria Madalena, de todos que andavam com Jesus, ela era a última. Mas no dia da ressurreição de Cristo, ela foi a primeira. O verdadeiro obreiro sai do seu passado de prostituição e torna-se o primeiro a ver a volta do Cristo poderoso. Isso é ser obreiro. Talvez vocês não entendam que palestra eu estou dando a vocês, mas eu quero que no sexto personagem, você entenda um homem que você nunca ouviu falar, e se ouviu falar, talvez você não tenha muito conhecimento sobre ele, pois esse homem era um rei muito respeitado. Eu começo a entender que esse homem era um rei de grande riqueza, mas não teve encontro com os apóstolos. Não, porque ele era de outra geração. Ele não teve encontro com o Senhor Jeová. Não, porque ninguém falava de Deus para ele. Ele não teve encontro com Abraão. Não teve encontro com Ló. Esse grande e sexto número não teve encontro com nenhum profeta. Mas o Senhor Jesus Cristo também falou, Paulo falou, e a Bíblia deixa claro: a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas esse rei, chamado Melquisedeque, não teve encontro com nenhum profeta, mas em seu reinado, do seu reino, ele ouviu falar de Abraão, e ouviu dizer que o Deus de Abraão era um Deus poderoso e abençoador para aqueles que nele crê. E Melquisedeque falou: eu creio no Deus de Abraão, aleluia. O sexto personagem vem falando de eu creio só em ouvir, porque Jesus Cristo também disse em sua aparição aos apóstolos: Tomé, vem aqui, toque nas chagas.
E Tomé, caindo então sobre o chão, disse: meu Senhor e meu Deus. E Jesus Cristo disse: sim, tu creste porque você viu e tocou. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Então, ali está Melquisedeque, um grande rei. Qual era o reinado de Melquisedeque? Que cidade ele era rei? Ele era rei de Salém. Um reino próspero de ouro, próspero em prata. E o principal, para quem não sabe, quem tinha ouro e prata, mas não tinha ferro, era pobre. Porque era o ferro que era a fábrica de escudos e espada, para poder combater outros reinos. Então não adiantava você ter ouro e prata e os outros reinos não lhe venderem o ferro, porque ele vende o ferro, você monta um exército e domina o reino dele depois. Mas o reino de Salém era rico em ferro. Mas Melquisedeque, no estudo do inciso 3, do 4º parágrafo do 2º decanato de teologia, diz que Melquisedeque olhou para o reinado dele, chamou o seu povo e disse: que bagunça é essa? E que Deus é aquele que vocês estão levantando? Por sinal, era mais um boi, um cheio de chifre, mais um bezerro, mais um carneiro, mais um qualquer elemento. Mas Melquisedeque disse assim: eu não vou impor nada a vocês, mas eu tenho uma proposta a fazer para vocês. Vamos adorar o rei de Abraão? E o povo, por não conhecer o rei de Abraão, disseram: não, olha o tamanho do nosso Deus, um grande bezerro de ouro, e prata, e cobre, e ferro. Melquisedeque olhou para todo mundo e disse: então eu tenho uma proposta para vocês. Eu sou o rei e eu decreto que eu vou levar metade do meu reino em camelo, bezerro, bois e escravos, ou seja, pessoas que trabalhavam junto comigo, e vocês podem levantar outro reino para você. Como levantar outro reino? Porque o reino que esse aqui governava para ele não existe mais. Eu irei ver Abraão e conhecer mais sobre o seu Deus. O povo de Salém não entendeu nada, ele renunciou à coroa apenas por levar a parte dele, e ele tinha direito de fazer o que quisesse, ele era rei. Decretou ele um novo rei? Não. A palavra disse que Jesus Cristo disse assim: quando você não for aceito em um lugar, engraçado como o Novo e o Velho Testamento se testificam, pois Melquisedeque disse adeus ao reino de Salém, levou consigo toda a sua parte e peregrinou por onde? Lembra do primeiro personagem de Moisés? Deserto. E foi lá Melquisedeque com seus escravos, pois ele sabia que naquele sentido ele ia encontrar o servo de Deus chamado Abraão. E encontrando Abraão, ele teria um encontro com Deus. O verdadeiro obreiro marcha até a sua igreja para ter um encontro com seus pastores, pois encontrando com seus pastores terão um encontro com Deus, porque aqui é a casa de Deus, aleluia. O verdadeiro obreiro não está preocupado com o reinado, com ouro e nem tesouro, mas com a presença do Espírito Santo. E o nosso 6º personagem encontrou com Abraão, olhou em Abraão, perguntou sobre Deus e falou assim: eu quero ser o primeiro a dar 10% do que eu tenho para o seu Deus. E Abraão olhou para ele e disse: você olhou para a riqueza dele e disse: mas é muita coisa para você dar de dízimo. E Melquisedeque respondeu a Abraão: presta atenção, obreiros, nada disso é meu, tudo que eu tenho é de Deus, e se é de Deus ele pode tirar a qualquer momento. Lembraram da história de Jó? Como a Bíblia não se contradiz, pois lá vem o 7º elemento que não está na Bíblia, mas está no cotidiano, é o que contende contra você. A Bíblia se contradiz? Não, você não estuda e vive em contradição, porque aquele que vive em contradição contra a Bíblia não conhece o Espírito
da sabedoria que Deus tem sobre a vida dele. O verdadeiro obreiro pula então para o 7º elemento, exemplo de obreiro que nós podemos narrar, e você vai dizer assim: mas como? Por que ele é um grande obreiro? Porque ele era ladrão, porque ele era mentiroso, porque ele era tudo de ruim, gostava de chegar em tudo que é lugar, tomar o que você tinha e dizer assim: é em nome, preste bem atenção, olhe para mim. Ele tomava tudo o que você tinha e dizia: é em nome de César. E ele tomava tudo o que você tinha e dizia: em nome de Roma. E você ficava sem nada, triste, pobre, em nome de quem? César. Em nome de quem? Roma. Mas quando Jesus chegou na vida dele, ele abandonou tudo. O homem Zaqueu tornou-se então o quê? Como Zaqueu, eu quero subir. Quem foi Zaqueu na Bíblia? Quem sabe? O missionário Aline Beloni sabe quem foi Zaqueu? Coletor de impostos, que tomava tudo em nome de quem? E depois de acompanhar Jesus, ele devolveu tudo em nome de quem? Jesus. Quando você tem um encontro com a palavra de Deus, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, você deixa de ser ladrão, usurpador e se vangloriar na glória do homem para ser o mais simples e humilde em nome de Jesus. O verdadeiro obreiro não se baseia no outro bom pregador para ter requisitos para ser um bom pregador ou um bom obreiro. Ele vai para o 8º personagem dessa noite, que é uma pessoa até muito conhecida. O 8º personagem dessa noite é um homem matador de cristão, perseguidor de mulher, adorava pegar mulher que gostava de falar demais e cortar a cabeça dela, despila e mandar apedrejar. O nosso 8º personagem tinha o prazer de anoitecer e amanhecer perseguindo cristãos, e ainda falava para o imperador. Ainda hoje eu pego aqueles apóstolos e em seus cavalos, com seus exércitos, abastou ouvir a voz. Quem sabe? Saulo, por que me persegues? E depois daquele encontro com Jesus, o matador, perseguidor, virou o maior de todo pregador do amor que eu já conheci. O 8º personagem diz que não importa quantas vezes você perseguiu, quantas vezes você traiu, mas se você encontrou a voz de Jesus em seu coração, você vai começar de perseguidor a pregador do amor. Pois a sua carta em 1 aos Coríntios capítulo 13, versos 1, ainda diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Aleluia! O 9º personagem que vai fazer você se tornar um obreiro de valor, não é um personagem rico, mas talvez um personagem que olha para a dificuldade, mesmo ele vendo milagre, mesmo vendo ressurreição, mesmo vendo maravilhas, ainda tem coragem de abandonar o Senhor. Nós sabemos que ele abandonou, nós sabemos que ele correu, porque ele, como obreiro, ele teve medo, porque o medo também é uma emoção humana, mas cabe a nós controlarmos nossa coragem ou nosso medo. Coragem demais pode lhe trazer a morte, e medo demais também lhe traz a morte. Coragem demais, você levanta os braços, a bala está comendo e você diz: mas eu vou lá agora. E a primeira bala pega no seu peito e o corajoso foi para o cemitério. O medroso de tanto medo é por aqui, é por aqui. Então o que eu faço? Se eu sou corajoso, eu morro. Se eu sou medroso, eu morro.
o que eu faço? O nosso nono personagem é nono, gente? Ou é oitavo? Estão ligados, né? O nosso nono personagem, ele era valente demais da conta, mas foi covarde demais da conta. Pedro negou Jesus por medo de morrer como ele iria morrer. Negou. Um homem que eu acabei de falar tinha coragem demais, tornou-se então mais covarde, porque para mim Judas não foi nada comparado ao que Pedro foi. Judas vendeu Jesus porque as pessoas julgam Judas de uma forma. Judas não queria vender Jesus. Ele pensou que vendendo ele, traindo ele, ele iria se mostrar que ele era o Messias e ia acabar com o exército romano. Então ele pensou: eu vendo, o exército vai prender ele, ele mostra quem ele é. E não foi o que aconteceu. E Judas teve um arrependimento de morte, tirou a própria vida, porque ele não tinha intenção de trair, mas de que Jesus Cristo se rebelasse. Então o covarde ainda era Pedro. Tão valente, tornou-se tão covarde. Mas depois, o nosso nono personagem, pastora, se arrependeu e nunca mais traiu o Senhor e Salvador Jesus. O bom obreiro, ele pode ter seu momento de traição do Evangelho, que nós chamamos de quedas. Pois quando ele volta ao vício, quando ele volta ao mundo, é uma queda. Ele traiu as promessas, ele traiu a aliança que ele fez com Deus. Tornou-se covarde, mas ainda há tempo de voltar, pois nós estamos debaixo da graça, debaixo do Senhor. Ele nos encoberta, Ele nos protege, aleluia. O nosso 10º e último não poderia ser nada menos do que uma pessoa comum, uma pessoa que tem vontade de estar nos caminhos do Senhor. O 10º personagem dos Conselhos para Obreiro é uma pessoa que enfrenta as diversidades todos os dias, viu? Enfrenta as lutas, os preconceitos, o desemprego, talvez as brigas com sogra, esposo, filhos. Nosso 10º personagem é você. É você mesmo, pois você tem uma luta interna travada contra você todos os dias. Você tem 2 personagens dentro de você, um é o acusador e o outro é o orientador. O acusador acusa, o orientador fala: o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Então, o 10º personagem e o mais importante. Por que o mais importante? Porque foi pelo 10º personagem que ele morreu. Então, o verdadeiro obreiro é aquele que, mesmo conhecendo as adversidades da porta para fora da igreja, ele permanece fiel aos mandamentos, ao ministério, ao pastor e à aliança que ele tem com Deus todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter palestrado 10 personagens, em nome de Jesus, nesse ministério ao qual eu amo, ao qual eu tenho o prazer de estar aqui. Tenho o prazer de estar aqui. Talvez vocês não saibam das minhas lutas, mas nas enfermidades que o Senhor tem permitido que momentaneamente eu venha a passar, ainda hoje comentei com a missionária Vera, quem dera eu não ter esse compromisso hoje, mas pelo pastor, pela pastora e pela palavra de Deus, com dor ao Senhor estaremos ali, aleluias. E o Senhor Deus, Ele faz um milagre tão grande, que mesmo tendo dores nas pernas, de não aguentar ficar em pé na minha casa, já observaram o tanto que eu estou em pé aqui, tranquilo e calmo, porque a palavra ela não mente. Ela diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, meu pastor, pela oportunidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Né? E que o bispo ele seja bem-vindo, né? Já foi bem-vindo e é bem-vindo, né? Foi uma grande, né, palavra que me deixou aí, né? Que nos fortalece, né? Nos fortaleceu, né? E tem alguém que quer falar alguma coisa? Pastora Simone, diaconisa, né? Então vamos fazer a oração. Glória a Deus. Amém. O diaconismo é um personagem aí da nossa fundação da igreja do ministério. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A oração é para terminar. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por esse momento precioso na Tua presença. Queremos agradecer, ó Pai, pela palavra abençoada que o Senhor direcionou aos nossos corações nesta noite. Queremos agradecer por cada vida que aqui se fez presente, ó Deus, e queremos Te pedir. Senhor, continua conosco, ó Pai, falando poderosamente aos nossos corações. Nos cobre com Teu sangue, Senhor, nos guarda, Deus, debaixo da Sua destra fiel, porque cremos, Senhor, de todo o nosso coração que até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem nos guardado, ó Deus de poder e glória. Pai, eu Te peço, Senhor amado, que nesta noite o Senhor venha estar com as Suas mãos estendidas, Senhor, sobre a vida de cada um dos Seus filhos, ó Pai, que se desprendeu, Senhor amado, da outra cidade, dos seus lares, ó Pai, dos seus ministérios, para estar aqui, Senhor amado, trazendo uma palavra de bênção, de vitória, de instrução, Senhor, para a nossa vida e para os nossos corações. Pai, que o Senhor venha estar guardando debaixo da Sua destra fiel. E assim, ó Deus, como o Senhor trouxe, o Senhor possa estar levando em segurança, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir, livrar e guardar de todo o mal, de toda a seta, de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Pai, fica conosco nesta noite, ó Pai. Assim, Senhor, como o Senhor trouxe Ele para nos abençoar, ó Pai, nós Te pedimos nesta noite que nenhum dos Teus filhos, Senhor, venha sair da Tua casa com as mãos vazias, ó Pai. E assim, ó Deus, como eles veio nos abençoar, Senhor, eles também possam estar levando a bênção e a vitória nas Tuas mãos, ó Deus. É o que nós Te pedimos nesta noite e Te agradecemos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.
fica